Queridos, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 ao 42. Evangelho de João, capítulo 4, do 28 ao 42. A gente vai ler a palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. A palavra de Deus diz assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. E os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco nesse tempo da palavra. Deus, obrigado porque a gente pôde retirar esse tempo do Deus da nossa semana para cultuar, louvar e adorar o Senhor. E pedimos, Deus, que agora o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, para a gente compreender aquilo que o Senhor nos trouxe para falar, Deus. Aquilo que o Senhor fez a gente se conectar, aqueles que estão em casa, de forma online. Mas que nesse momento, Pai, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus está aqui nesse trecho passando por uma cidade samaritana e ele para num poço e os discípulos, era mais ou menos por volta do meio-dia, então eles estão com fome e eles vão para a cidade comprar comida. Enquanto eles vão para a cidade, provavelmente vão todos, pelo que a gente entende do texto, e aí fica ali Jesus e a mulher conversando na beira daquele poço, a mulher samaritana, e ali é onde Jesus vai fazer alguns versículos muito conhecidos, como: Eu sou a água da vida, aquele que beber de mim jamais terá sede, né? E a mulher vai falar, Jesus vai falar: o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus começa a evangelizar aquela mulher, e Jesus vai trazer à luz que aquela mulher era uma adúltera, que tinha 5 relacionamentos, tivera 5 relacionamentos, e o que ela estava tendo agora não era o seu marido. Então, diante dessa conversa, ele se revelando ser o Cristo, ser o Messias, ela fica abismada porque ele revela o que ela estava fazendo, que ninguém sabia. Então ela sai para falar para a cidade toda que ela tinha achado o Messias, que ela tinha achado o Cristo. Então ela vai para aquela cidade e ela começa a falar para as pessoas. Nesse tempo, os discípulos tinham chegado e eles tinham visto Jesus conversando com a mulher, mas eles não quiseram atrapalhar a conversa. E falaram: O que será que ele está conversando com essa samaritana? Um homem conversando com uma mulher nesse poço, mas eles decidem não perguntar. E aí, então, enquanto eles estão naquele momento, eles chegam com a comida, eu imagino com o pão, com a mortadela, né, com o café com leite para Jesus, ali talvez um almoço, um arrozinho com peixe, pirãozinho, e eles chegam com a marmitinha e falam: Jesus, você não vai comer? A marmita a gente comprou, está esfriando. E Jesus fala: Olha, a comida que eu tenho não é essa. A comida que eu tenho é fazer a obra do meu Pai. Ergam os olhos e vejam, a seara, a colheita está pronta, os campos estão brancos, os campos estão prontos. E diante desse relato que Jesus está ensinando, ele está ensinando para aqueles discípulos sobre uma vontade de Deus, sobre uma revelação de Deus, sobre algo que os discípulos eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Os discípulos estão naquele momento com fome e preocupados em encher a pança. E Jesus ele está falando nos dias de hoje, se fosse hoje, ele está falando o seguinte: vê se enxerga, acorda para a vida.
Olha, levanta os teus olhos e veja o que está acontecendo, que é muito maior do que esse alimento, é muito maior do que esse almoço. Os campos estão brancos. E quando Jesus fala para eles erguerem os olhos e ver o que está acontecendo, provavelmente os campos brancos não era uma plantação física, mas era o povo vindo da cidade para conhecer Jesus. Então devia ter uma multidão vindo para conhecer Jesus, um monte de gente liderado por aquela mulher falando, vem cá, ele está lá no poço. Aquela multidão está vindo atrás. E Jesus está falando, olha, veja o que está para acontecer. Uma colheita vai ser feita aqui nesse lugar. E vocês precisam entender que esta é a vontade do meu Pai. Mas sabe, às vezes a gente não é diferente dos discípulos. Na verdade, eu acho que todos aqui querem ser discípulos de Jesus. Afinal, é o nosso chamado, sermos parecidos com Cristo, seguir Jesus. Mas a gente não é tão diferente porque muitas vezes a gente não consegue enxergar e entender a vontade de Deus. Muitas vezes, como os discípulos, a gente está muito preocupado em encher a nossa própria pança, nosso próprio estômago, satisfazer o nosso ventre, aquilo que nós estamos precisando, a nossa necessidade. E a gente não está entendendo o que Deus está fazendo no mundo e ao redor de nós. E como os discípulos, muitas vezes a gente está preocupado com as nossas necessidades, com as nossas prioridades, e a gente está deixando de colher aquilo que Deus está fazendo em volta de nós. E é por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema, que é abram os olhos. Abram os olhos. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado, se ela estiver meio dormindo, você já aproveita e fala, abra os olhos. Fala a verdade, hoje o dia, com essa chuvinha, rapaz, eu tenho um sério problema que eu não consigo dormir à tarde. Eu queria, mas eu não consigo. Alguém ora por mim no final do culto, por favor. Às vezes eu quero, mas não consigo. Abram os olhos. É interessante que os discípulos não entendiam e Jesus vai falar o seguinte, olha, ergam os seus olhos e vejam o que está acontecendo. O campo está branco para a colheita. E vamos colher agora para a eternidade, para aquilo que Deus vai fazer. E eu quero agora convidar você a você entender quais são essas lições que esse texto nos apresenta. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é que eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo para a gente abrir os nossos olhos espirituais. Para nós enxergarmos aquilo que nós muitas vezes não conseguimos enxergar com os olhos terrenos. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer que a gente faça? É interessante que aqueles homens, eles estavam preocupados com o almoço, e Jesus vai falar o seguinte, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estão preocupados e estão enxergando as coisas pelo olhar terreno, mas eu tenho um olhar aqui espiritual, algo que vem fora, algo que Deus vai abrir os nossos olhos. E é interessante que muitas vezes, quando a gente não tem os nossos olhos espirituais abertos, a gente está tentando satisfazer e fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus. O que vai dizer na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como a tua vontade. Mas às vezes, fala a verdade, a gente vai orar, e a gente fala, Senhor, faz a minha vontade. A minha vontade. Eu queria muito que acontecesse isso. E a gente se frustra, a gente pede, às vezes a gente vem no culto, e a gente não consegue orar o Pai Nosso, a gente está pedindo a nossa vontade. Aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas a gente deixa de enxergar com os olhos espirituais da fé. E queridos, Jesus estava ensinando aqueles homens que não só de pão viverá o homem. Eles estavam preocupados com coisas para eles, na necessidade deles. E Jesus estava falando o seguinte, há uma necessidade maior e vocês precisam enxergar com os olhos espirituais o que eu quero fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. E quando a gente não consegue enxergar com os olhos espirituais, a gente não ergue e abre os olhos para aquilo que Deus quer fazer, a gente continua pensando e falando, Deus, eu preciso da marmita. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso. E Deus está falando, olha, abre os teus olhos, porque eu quero fazer muito maior do que você está pensando. Olha só o que diz em Efésios 1, 18 e 19. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós,
os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe, queridos, eu vou aprender que se eu e você não tivermos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos querer, em vez de fazer a vontade de Deus, vamos fazer a nossa. E para fazer a vontade de Deus, nós vamos precisar ter renúncia. A gente vai precisar abrir mão. E muitas vezes a gente está perdido, a gente está no escuro, porque a gente não está conseguindo enxergar as coisas com os olhos espirituais, de entender qual é a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: qual é a vontade de Deus para a tua vida? A maioria das pessoas fica em dúvida, ela fala: eu não sei o que Deus quer de mim, e a gente fica esperando que algo aconteça, que a gente chegue em casa e uma revelação totalmente desproporcional aconteça dentro da nossa casa, sei lá, apareça um anjo pegando fogo, daí você vai talvez cair duro de medo ou sair correndo, né? Ou você espera que a TV apareça Jesus falando, mas a gente quer que a revelação venha de uma forma, talvez, que a gente consiga compreender, mas a verdade é que nós precisamos enxergar a vontade de Deus, ter os nossos olhos espirituais abertos, e a gente vai enxergar a vontade de Deus na palavra dele. O que Deus quer que eu e você façamos? Qual é a vontade? Qual é a nossa comida? Que a gente glorifique a Deus através da nossa vida. Que nós possamos servir a Deus, fazer a vontade de Deus e tirar o olho do umbigo. Tira o olho dos seus problemas. Pastor, não é para eu orar, é para você orar, para você interceder e fazer jejum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tira o olho do teu umbigo. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Para de olhar para a marmita e a tua fome, porque há uma necessidade no mundo maior. E queridos, a palavra de Deus quer que eu e você tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente entenda que a vontade de Deus é que eu e você, a gente possa colher no reino, a gente possa evangelizar, a gente possa discipular, a gente possa liderar. E aí você pode falar o seguinte: pastor, mas eu não sei, quem sou eu? Eu vou falar o seguinte: a vontade de Deus é essa, não é a minha. E você tem que entender que essa é a vontade de Deus para a tua vida, que você cuide de pessoas, que você ame pessoas, que você sirva no reino de Deus, que a gente aprenda o que Deus está falando através da sua palavra, que nós precisamos cuidar e ser cuidado por pessoas. E é isso que a campanha vai falar daqui a 3 semanas. A vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida hoje? Olha o que diz Mateus 28, 18 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a vontade de Deus para mim, pastor? Eu não sei, eu estou perdido. A vontade de Deus é que você vá por toda a terra, discipulando, batizando, ensinando, cuidando de pessoas. E Jesus disse que estará com você aonde você for. Se você for num palácio do governo, ou se você for na favela, Deus estará conosco a partir do momento que a gente entendeu e a gente vai. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa ter os nossos olhos espirituais para a gente ver essa vontade. Às vezes a gente fala, mas se a gente não erguer os olhos, não ter os nossos olhos espirituais abertos, a gente não enxerga isso. E a gente vem como se a gente estivesse num drive-thru. E a gente quer alimentar a nossa carne, o nosso umbigo, e a gente sai satisfeito, mas ao mesmo tempo Jesus está falando o seguinte: ei, mas eu quero que você vá, dê frutos, colha, porque os campos estão brancos, você precisa enxergar a minha vontade. A minha vontade é que eu use a tua vida para a minha glória. Queridos, que em nome de Jesus hoje a gente possa erguer os nossos olhos, e a gente possa ver que Deus quer nos usar para a sua glória. Deus quer nos usar para a sua glória. Outro dia, antes de ontem, eu vi um meme, que era o cara falando assim: olha para o lado e repita. E o cara assim, com a cara assim, né? Porque a maioria das pessoas não gosta. Mas como é que a gente faz quando o pastor gosta? Eu não sei como é que faz, eu gosto de falar, né? Porque eu gosto, tipo assim, da gente olhar para o lado e falar assim: olha, Deus te chamou, olha para o lado e fala: Deus te chamou para a sua glória, para você glorificar o seu nome. Aí depois você posta o meme lá e me dá uma direta. Eu vou continuar fazendo, eu acho.
Ai, Deus. Ou vai orando para o pastor perder esse stick, né? Queridos, nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Você vai ver que Ele quer te usar para o evangelismo, para missões. Ele vai querer te usar. Você fala assim, mas pastor, eu não tenho tato. Mas você pode cuidar de gente. Você pode discipular pessoas. Você pode ensinar pessoas. Deus quer. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos abrir os nossos olhos, levantar os nossos olhos para os campos. Eu poderia falar aqui para o Campus Portão, mas eu vou falar para os campos. Para os campos que estão prontos para a colheita. Para os campos que estão prontos para a semeadura. Para os campos que estão prontos para ser colhido para a vida eterna. Nós precisamos entender que essa é a prioridade de Deus para a nossa vida. Quando os discípulos chegam para Jesus com a marmita, quando a gente está com fome, fala a verdade, a prioridade é comer, não é? Pai, você quer toda hora parar em algum lugar, você quer comer, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar irritado, você começa a ficar, né? Porque a comida, a tua prioridade, o teu corpo é a comida. Quando os discípulos chegam nessa hora do almoço, e eles estão falando, olha, Senhor, você não vai comer mesmo? O Senhor Jesus fala, eu tenho outra prioridade. Eu tenho um campo para colher. E a minha prioridade, antes de me satisfazer, antes da minha vida, é eu fazer a vontade do meu Pai. E sabe, queridos, o que a gente precisa entender é que no reino de Deus há prioridades. Há prioridades. E a prioridade, se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente tem que entender com Jesus qual era a prioridade de Jesus. Qual era a prioridade de Jesus? Era comer nesse momento? Não. A prioridade de Jesus era fazer uma colheita entre os samaritanos. Era falar do amor e colher, ele ficou 2 dias naquele lugar. Mas muitas vezes nós temos outras coisas mais importantes do que as coisas de Deus. E é essa a questão. É que muitas vezes nós estamos preocupados conosco e esquecemos dos campos, da colheita. Quem aqui já assistiu Titanic? Ó, se você não assistiu, meu irmão, você está uns 30 anos atrasado, né? Ou você é de uma outra geração. Mas tudo bem. Mas, querido, o Titanic, o que acontece? Você sabia que na história do Titanic, que não tem lá só o Jack e a Rose e tudo mais, mas quando o navio está afundando, aqui é um spoiler, desculpa, né, de 30 anos, mas assim, quando o navio está afundando, tinha os barcos salva-vidas. E eles estavam tão desesperados, a classe burguesa, de se salvar, de correr para aquilo lá, que eles foram entrando dos barcos e foi constatado que eles poderiam ter salvado milhares de vidas a mais se eles tivessem atendido os pedidos de socorro, se eles tivessem esperado para colocar mais pessoas. É claro que naquela confusão um pouco difícil. Mas a gente vê no filme que muitas pessoas estavam desesperadas e eles foram deixando outros para trás, porque a prioridade era o quê? Eu preciso me salvar. Eu preciso fazer o que é importante para mim. Eu estou pensando em mim agora. E o pessoal, cada um por si, Deus por todos. Sabe o que Jesus está ensinando para os discípulos? Jesus está ensinando para os discípulos o seguinte, é que nós fomos chamados para salvar os outros. Que essa é a prioridade do reino. Essa é a prioridade. Sumiu minha voz aqui, Pedrão. Essa é a prioridade do reino de Deus. É isso que a palavra de Deus está ensinando. E a pergunta que eu faço é, qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a prioridade da nossa vida? Será que a gente está vendo os campos e os campos estão prontos e a gente está pensando só em nós e a gente está deixando de pensar no próximo? Estamos deixando de pensar na missão. Estamos deixando de fazer a colheita. Sabe, queridos, hoje Deus está dizendo para mim e para você, ergam os seus olhos e vejam os campos. Tira o olho daqui, coloca no reino de Deus e começa a enxergar a necessidade que o mundo tem do evangelho. Começa a enxergar os samaritanos que não têm salvação. Começa a enxergar as pessoas da tua casa, do teu trabalho, que não conhecem Jesus. E às vezes a gente está lá, eu vou entrar no meu barquinho, eu vou me salvar porque eu estou cheio de problema. E Deus falando, ei, ergue os teus olhos, que em volta de você tem um monte de gente com o mesmo tipo de problema, mas que não tem salvação. Que não tem o barco da salvação, que está indo para o inferno. E você precisa ser o canal de Deus para levar o evangelho. Obrigado, querido. Para levar o evangelho. É isso que Jesus está ensinando. Queridos, quando eu e você
não temos os nossos olhos abertos, a gente começa a achar que a seara, que o campo é uma opção. Mas para o discípulo, o campo é o lugar de trabalho. Não é opção. O que Jesus está dizendo para aqueles discípulos, ei, guarda a marmita, porque tem uma prioridade para a gente fazer. Tira o olho da tua necessidade. Deixa que eu vou cuidar, depois nós comemos. Mas agora a gente precisa cuidar da necessidade desse povo. Queridos, a gente precisa entender que o reino de Deus é prioridade para os discípulos. Mas muitas pessoas não têm colocado o evangelizar, o falar de Jesus como prioridade. E a gente vai trocando a prioridade do nosso coração e a gente começa a baixar a cabeça. Eu conheci um rapaz, um casal, eles eram líderes da juventude, de uma juventude. E eles lideravam, faziam retiro, eles discipulavam, eles visitavam, e as pessoas gostavam deles, e eles faziam muitas coisas para a glória de Deus. Ele tinha o trabalho dele, ele tinha um trabalho secular, ela também. Com o passar do tempo, aquele casal teve uma mudança na sua vida profissional. E nessa mudança, ele ficou um tempo desempregado e tudo mais, mas surgiu uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de empreender. E ele entra nessa, começou a empreender. E ele começou a dar certo. Ele acertou. E ele começou a ganhar dinheiro. Começou a ficar bem de vida. Começou a crescer, começou, né? E aí, então, ele começou a ganhar cruzeiros que a empresa dava. Então, você via lá as fotos, naqueles cruzeiros luxuosos. Via foto passeando. E via foto recebendo cheque de 1 milhão. Só que a prioridade foi mudando. Esse casal já não liderava mais. Não discipulava mais. Não visitava mais. E sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que a gente pode começar a encher o nosso ventre das nossas necessidades, mas que a gente vai se tornar vazio, porque essa não é a prioridade para os discípulos do reino de Deus. Será que a gente não tem mudado a prioridade daquilo que Deus tem para mim e para você? Será que a gente muitas vezes não começa a buscar coisas e a gente começa então a dizer, como Jesus está falando, vocês olham para as colheitas e vocês dizem, daqui 4 meses será a colheita. E ele fala, não, a colheita é agora, os campos estão brancos. E queridos, Jesus está condenando aqui uma desculpa dos discípulos, porque eles tinham ido na cidade, eles não tinham falado de Jesus para ninguém, e eles voltam com comida, mas não voltam com ninguém para Jesus. E a mulher volta com a cidade toda praticamente. E eles estão dizendo o seguinte, olha, vocês dizem que daqui 4 meses o campo está pronto agora. E queridos, nós somos peritos em dar desculpas para Deus por causa das nossas prioridades. Ah, Senhor, daqui 4 meses eu discipulo alguém. Ah, Senhor, daqui 6 meses eu abro uma célula. Ah, Senhor, daqui 1 ano eu começo a te servir. Ah, Deus, daqui depois de que eu terminar a minha faculdade. Ah, Senhor, e a gente começa então daqui a pouco. Não, Deus, aqui agora eu não estou pronto. E Jesus está falando, o campo está pronto para a colheita. Erga os teus olhos e veja a necessidade do mundo. Você vai ficar esperando as pessoas irem para o inferno sem Jesus, você vai ficar esperando as pessoas se perderem. Ergam os olhos e vejam a necessidade. Não é daqui 2 dias, não é daqui 1 mês, 1 ano, não é quando você acha que está pronto. O campo está pronto e a gente precisa colher, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir atrás desse povo. E Jesus está falando, é agora, é hoje, não é amanhã. Amanhã é tarde demais. Queridos, eu e você precisamos aprender. Olha o que diz em Lucas 9, 57, 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vocês, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, eu quero segui-lo, mas permita-me antes disso que eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, eu quero te seguir, mas antes. Senhor, eu vou fazer, mas antes. O que você tem colocado antes de servir ao Senhor? Quais são os teus antes? Sabe que Deus te trouxe aqui? Para tirar o antes da tua vida
e falar: é hoje. É hoje que eu quero que você me sirva. É hoje que eu quero que você ajude no reino de Deus. É hoje que eu quero que você entenda que você foi feito para a minha glória. É hoje. Tira o antes. Antes, deixa eu fazer isso, Senhor. Não tem antes para Deus, é agora. Quando Jesus chama Pedro, chama os discípulos, a palavra de Deus vai dizer: vem, me segue. A palavra de Deus vai dizer que eles deixaram tudo, eles tinham uma indústria pesqueira, eles tinham um barco, eles tinham um sustento, eles largam tudo. Não, eu vou te seguir. E eles largam e deixam, e vão. É isso. É hoje. É hoje que a gente fala: Deus, eu quero o Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos erguer os olhos porque Deus está fazendo algo grande no nosso meio. Deus está fazendo algo grande na nossa igreja. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Ontem nós tínhamos aqui quase 60 pessoas no curso Eficiente, que é o curso para Libras. Aqui o Hércules tem aqui o Hércules. Deu meu sinal já aprendi alguns aqui. O pessoal, o Arenildo já sabe, ele é a Fernanda, né? Então, aqui, ó, abençoa. Tá. Tinha mais de 60 pessoas para trabalhar, lógico, da nossa igreja e da PIB, mais pessoas para trabalhar com autismo, que vai ter o curso, com cadeirante, para trabalhar com Libras, trabalhar com audiodescrição. Você sabia que tem um curso que você consegue narrar para o deficiente visual, ele conseguir enxergar o que está acontecendo? Você fala, tem um aparelho que a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir, já estamos vendo para ter aqui, para a pessoa ficar narrando para o deficiente visual ter um pouco mais. Deus está fazendo, Deus está chegando num povo que é um povo não alcançado, que são as pessoas com deficiência na nossa geração. Que Deus está fazendo. O campo está branco. A gente está do lado de uma vila de cegos. Deus está fazendo algo incrível, Deus está movendo, Deus está trazendo, tem curso. E às vezes a gente está falando: mas antes... E Deus está fazendo algo. Erga os teus olhos, olha o que está acontecendo. Deus está trazendo gente. Antes da gente ter o curso, o Hércules chegou. Deus está fazendo. Erga os teus olhos, veja. Deus está fazendo. Queridos, erga os teus olhos e veja. Nós temos tantos trabalhos com crianças na igreja. Glória a Deus. Tem projeto de música, tem projeto Agir de Contraturno Escolar, tem um ministério infantil. E sabe que a gente precisa erguer os olhos e ver que essas crianças, elas são um campo a ser semeado. Às vezes não vai ser a gente que vai colher, não. Às vezes vai ser outras igrejas. A gente semeou na vida do Luquinha, quem está colhendo é a Bahia. Um planta, o outro colhe. Que bênção. Nós não oramos para ser uma igreja missionária? Tem uns 5 aqui, nós temos que arrumar dinheiro para mandar esse povo, né? Mandar esse povo embora, no bom sentido. Mas, queridos, é bênção de Deus. Olha o que Deus tem feito. E nós temos crianças que a gente pode ensinar, discipular. E elas serão um novo pastor, um novo ministro, um novo missionário. Elas vão se converter. É agora que elas vão se converter. O que a gente vai esperar se desviar na juventude? Que nada. Nós precisamos ensinar. Ergam os olhos, vejam, elas estão ali, estão aqui, estão lá embaixo, estão aqui no colo. Quem que vai cuidar? Ergam os olhos, está pronto, o campo está pronto, elas estão aí. Nós precisamos enxergar. Os campos estão prontos. Nós temos um trabalho aqui do Seara, nas terças-feiras, quase 90 famílias cadastradas. Pedem visita, não conseguimos visitar. Os campos estão prontos para ir visitar, para ir discipular, mas nós precisamos que a gente olhe, ergue os olhos e veja que tem uma necessidade. A necessidade para a gente ir lá, falar do amor. Nós temos a sopa lá do Projeto Ebenezer, que é distribuída 60 marmitas. Você fala assim: pastor, eu não tenho muito tato assim com as coisas, mas olha, eu tenho um tempero que é... Fala com o Beto, vai entregar sopa. Para ele ministrar o amor de Deus. Os campos estão prontos, está na rua. Está chegando frio. Os campos estão brancos para a gente abrir célula. Os campos estão brancos, queridos. Deus está fazendo algo incrível na nossa igreja. Nossa igreja tem crescido. Mas ao mesmo tempo que ela cresce, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o que Deus tem feito. Tanta coisa que a gente pode fazer. Tem um ministério de oração. O ministério dos sentinelas. Era um ministério que todo mundo tinha que estar com o jaleco dos sentinelas. Não é verdade? Orando pelo culto, orando pelas pessoas. Qual é o antes que te impede de entrar no ministério de oração? Qual é o antes? Antes deixa eu comer. Estou com fome. Depois eu faço aí. Queridos, não tem antes para Deus. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus é prioridade. E Ele está querendo ensinar para mim e para você o seguinte: olha, eu vou cuidar. Eu sempre falo uma coisa aqui para o pessoal.
Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Você crê nisso? Quando Deus... Repita assim comigo, para você agora, não precisa virar para o lado, né? Vamos mudar um pouco. Agora, se você não gostar nem de falar para você mesmo, aí nós temos que conversar depois no gabinete. Fala assim, enquanto eu cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar das minhas. Deus cuida, queridos, eu sou prova disso. Deus cuida das nossas coisas. Terceira lição que eu aprendo é que nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que é eterno. Tem um texto aqui na versão NVT, nesse texto que a gente leu, que vai dizer: os que colhem já recebem o salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Sabe por que às vezes a gente coloca muito antes? É porque a gente não consegue contemplar o que a gente faz no reino de Deus é para a eternidade. São os frutos que a gente colhe para a eternidade. São as pessoas sendo salvas. E elas estão indo para a glória. E aquilo não se perde, aquilo é eterno. Jesus está ensinando que os frutos são armazenados nos celeiros eternos. Nós vamos enchendo os nossos celeiros lá no céu, não aqui na terra. Então a pergunta é: como é que está o nosso celeiro do céu? Como é que está o nosso celeiro no céu? Será que ele está cheio? Ou está meio vaziozinho, meio difícil? Sabe, queridos, muitas vezes a gente está cansado, a gente não está fazendo algo porque a gente perde o nosso olhar para a eternidade. A gente para de enxergar com o que a gente faz é algo para a vida eterna, é para a eternidade. Tem uma parábola que Jesus vai contar, e ele vai dizer o seguinte, que chegou um cara e ele falou o seguinte: agora eu posso descansar porque os meus celeiros estão cheios, eu enchi todos os meus celeiros, eu já conquistei tudo, agora eu vou servir. Aí Jesus vai falar o seguinte, né? Louco, você é maluco, você foi doente, porque você fez isso e agora vão pedir a tua alma, do que adiantou? Perdeu tudo. Ficou para os outros. E, queridos, muitas vezes a gente está enchendo os celeiros aqui na terra. E a gente está deixando de colher e encher os nossos celeiros no céu. A palavra de Deus vai dizer que não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas juntem no céu, que nem ladrão ninguém pode roubar. Como é que estão os nossos frutos eternos? Como é que estão os nossos celeiros no céu que nós temos juntado? Será que a gente só está pensando nos celeiros aqui, nas conquistas aqui, no nosso ventre? Ou nós estamos olhando para a eternidade falando: Deus, há algo maior. Há algo muito maior. Não precisa vir a equipe de louvor toda. Eu combinei com o Joe que eu vou querer que ele toque uma música. Cadê o Joe? Me ajuda aqui, Joe. Ele vai tocar uma música, vai solar uma música. Queridos, às vezes a gente deixou de ver pelos olhos da eternidade. A gente olha tudo com muita dificuldade, a gente não consegue enxergar que aquela criança, que aquela visita, pode mudar o destino de uma pessoa eternamente. Já parou para pensar? Quando você chegar no céu, você não vai mostrar os teus celeiros da terra. O que você vai apresentar? Você vai chegar de mãos vazias ou vai chegar cheio de frutos falando assim: Senhor, está aqui, está aqui a Maria, eu visitei ela. Está aqui, Senhor, está aqui o João, eu fui e discipulei ele, caminhei com ele anos. E o João vai falar: é verdade, você foi uma benção. Vai estar lá. A gente vai chegar no céu e a gente vai mostrar aquilo que nós conquistamos, e tudo aquilo que a gente faz aqui é para a vida eterna. Olha só o que diz a palavra em 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste e o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, como a gente gasta tempo olhando para a nossa marmita, esquece de olhar para os celeiros eternos. A gente precisa olhar para aquilo que Deus quer fazer no mundo. Olha os campos. Olha para onde você está indo. A gente está peregrino, a gente está indo para a glória. E a gente precisa levar pessoas com a gente. A gente está aqui para glorificar.
Não estou falando para você deixar o teu emprego, e talvez Deus fale isso para você. Mas estou dizendo, lá no teu trabalho, glorifique a Deus. Na tua faculdade, seja um instrumento de salvação. Eu estava essa semana no parquinho com as crianças. Estava lá com a minha bermuda, minha camiseta cheia de ranho, porque quando o pai leva no parquinho, tem que limpar com a camiseta. Pelo menos é o que eu faço. Tá tudo melecado assim, todo mundo ranhento. E aí chegou uma avó com uma criança, com problemas. E Deus falou o seguinte, ela tinha paralisia cerebral. Deus falou assim, ora por essa criança. Eu falei, Deus, mas é tão impossível, né? Ele falou, é por isso que eu pedi para você orar. Queridos, eu fiquei meio constrangido, estava com as crianças ali, a avó, mas eu quis orar por aquela criança. Deus sabe o que talvez falou no coração daquela avó, o que Deus vai fazer no coração daquela criança. Mas quando a gente olha para a perspectiva eterna, talvez aquilo ali é temporal. É luta, é difícil, é um problema talvez na nossa sociedade, para a família, mas há algo eterno em jogo. Há algo que lá não vai ter paralisia. Não vai ter. Mesmo com a paralisia, ele tinha o seu cognitivo sadio. Eu tenho certeza que ele ouviu a oração. Já parou para pensar que às vezes a gente está olhando o temporal e a gente olha os problemas, olha a conta bancária, e olha isso, e olha e fica olhando, e Deus está falando, ergue os teus olhos. Há um reino para ser colhido. Há pessoas que estão precisando do meu amor. Há pessoas que estão precisando de uma oração. Há pessoas que estão precisando de você caminhar com elas. Há pessoas que precisam de uma ligação tua, de uma visita tua, que vai mudar a vida eterna. Olha para isso. Porque a gente está aqui de passagem, querido. Porque os celeiros aqui vão ficar. Vai ficar. Eu lembrei dessa canção já no domingo passado. Eu pedi para o Joe tocar ela. Eu queria que você pensasse nessa letra que eu acho que tem muito a ver com esse terceiro ponto. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria. Há uma pátria, queridos. Há uma pátria que a gente está indo. Passarinhos e belas flores querem nos encantar. Mas a gente tem que pensar no nosso lar. Queria convidar você a ficar de pé. Se a equipe de louvor já quiser vir para cá. Mas essa pátria não é só para nós, é para aqueles que a gente pode falar. Existe uma pátria. Existe um lugar. Por isso eu quero convidar você, querido, a fechar os teus olhos. Hoje eu quero orar para que os nossos olhos sejam abertos. Hoje eu quero olhar para que a gente erga os nossos olhos e vejam os campos. Hoje eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha e possa revelar ao nosso coração a sua vontade, o seu querer. Hoje eu quero orar para que a gente possa realmente contemplar essa pátria e saber que os frutos são eternos daquilo que a gente faz no reino de Deus.
É hora da gente levantar os nossos olhos e ver a ação de Deus nesse mundo. Deus não está parado, Deus não está morto, Deus está agindo. Abra os olhos, ergam os olhos e vejam os campos prontos. Deus quer usar você para colher no campo. Deus quer usar eu e você para semear no campo. E Deus quer nos empoderar pelo Espírito para que a gente possa fazer isso no poder, na unção. E quando nós vamos, nós temos uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Queridos, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar para que a gente possa ser empoderado pelo Espírito. Para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a nossa vida e a gente possa receber poder do alto para a gente poder ser testemunho. Queridos, eu não sei o que Deus falou no teu coração durante essa ministração, durante essa pregação. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha usar a sua vida para a sua glória. Para que o Espírito Santo de Deus abra o meu e o seu olhar, para que a gente venha enxergar o aflito do nosso lado, o necessitado, o carente da graça de Deus. Eu quero orar para que o Espírito Santo da promessa venha sobre as nossas vidas. E se você quer hoje receber no nome de Jesus o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa realmente encher o teu coração, eu queria que você colocasse a mão no teu peito, a mão no teu coração. E a gente vai orar. A gente vai clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos.